Meus amigos santistas, que noite feliz pro torcedor do Santos. Ganhamos do Flamengo, o líder do campeonato, por 1-0, com gol do Neymar. Teve estreia do Juninho, um baita gol do Neymar, diga-se de passagem. Que golaço, um gol de craque, um gol de quem conhece, de quem ainda não tá 100%, é verdade. Ele mesmo falou que tá recuperando ainda a questão física, mas jogou 90 minutos e, quando precisou dele, ele esteve lá, né? É isso que separa os jogadores comuns dos gênios. O Neymar precisou de pouco. A bola veio pra ele, ele teve tranquilidade, cortou a zaga do Flamengo, bateu e garantiu a vitória do Santos aos 84 minutos. O Santos agora que deu um salto aí na tabela. Tudo bem que muitos times ainda vão jogar essa rodada, mas como rodada passada o Santos acabou não jogando e o Santos estava com um jogo a menos, então praticamente com quase todos os times aqui, o Santos está com a mesma quantidade de jogos, né? Que seriam aí os 13 jogos. Tem um outro time que tem um jogo a menos aí que o Santos. Mas, cara, que noite linda. Tivemos o Juninho estreando. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo de hoje. Muito prazer, eu sou artilheiro. Antes eu te peço que você deixe o like, comenta a sua opinião aí sobre esse jogo. Se você tá contente. Muito feliz de ver o Neymar voltando a jogar aí 90 minutos, bem. A gente vê que é um Neymar ainda que não está 100%, e ele disse na entrevista que ele ainda não está 100%. Afinal, ele só vai pegar esse ritmo com a sequência de jogos, mas é um Neymar que já tá ficando mais solto. Às vezes ele acaba se atrapalhando um pouquinho com a bola, né, pela questão de tanto tempo parado, mas até mesmo nas vezes que ele se atrapalhou um pouquinho ali, é gênio, né, porque ele conseguiu desenrolar e continuar com a jogada, ou então dar um passe quando tava quase tropeçando. Então, eu que fiquei muito feliz com a volta do Neymar. Depois de um jogo desse, eu fico ainda mais feliz. E muito legal ver, né, ele com todo o carinho ali com o Juninho. E espero que o moleque também tenha aí uma grande passagem pelo Santos e que faça história, né, pelo Santos. Um Santos que hoje foi um time camaleão. Ele soube se adaptar ao jogo. Os próprios comentaristas ali falaram. O Santos, ele dava a bola pro Flamengo. Não é a postura que agrada o torcedor santista jogando na Vila. Mas, cara, a gente tem que reconhecer. O Flamengo sai o Arrascaeta, tem o De La Cruz, tem o Cebolinha no banco. Os caras têm 3 grandes zagueiros, né? No segundo tempo entrou o Léo Pereira. Então é um time que tá, né, na questão financeira, na questão até técnica, dos próprios 11 em campo, é um time melhor que o do Santos. E o Santos hoje, infelizmente, né, pelo que tem no seu time, teve que jogar de uma forma mais reativa. Eu espero que não seja assim em todos os jogos que o Santos vai jogar dessa forma reativa, mas vão ter jogos, mesmo na Vila, contra equipes que são melhores, que o Santos vai ter que dar a bola e tentar jogar no contra-ataque. Agora, uma coisa tem que ser falada. O Santos conseguiu neutralizar muito bem o Flamengo. O Flamengo teve aí 75% de posse de bola, mas teve pouquíssimas oportunidades. Inclusive o Léo Pereira, na entrevista, ele falou isso também, o zagueiro do Flamengo. Ele falou, a gente dominou o jogo, e é verdade, o Flamengo teve o domínio, né? Ele esteve com a bola, o Santos também não levou tanto perigo, mas foi letal na hora que precisou ser. E o Flamengo também não levou tanto perigo. O Brasão fez uma outra defesa, o Flamengo ficou rondando muito a zaga do Santos. E eu já começo aqui falando que um erro pra mim, até que eu vou fazer ali, né, jogador a jogador, é a escalação do João Basso, porque o time do Flamengo é um time muito rápido, de muita intensidade. A gente viu o time do Flamengo extremamente intenso os 90 minutos, e é um ataque muito veloz, ainda mais sem o Pedro, com o Plata ali na frente. Então, pra esse jogo, eu acredito que não faria muito sentido ir com o Basso. O Basso sofreu bastante, né, na questão física. Ele é um zagueiro, pra mim, no máximo reserva, mas aparentemente ele ganhou a posição e me preocupa. Eu não morro de amores pelo Zé Ivaldo, mas pra mim a zaga titular do Santos é Zé Ivaldo e Luan Pérez. Até pela questão física, o Zé Ivaldo é um zagueiro muito mais físico que o Basso. E o Santos, em certa parte, né, do jogo, ficou com 2 zagueiros com amarelo. O Luan, que pra mim fez uma boa partida, e o Basso, que eu não vou falar que fez uma partida horrível, mas pra mim ele não tem que ser titular. Já deixando aqui bem claro. O Basso, pra mim, é no máximo opção. E ainda acredito que o Santos tinha que contratar um zagueiro. O Zé Ivaldo é melhor que o Basso. E pra mim ele tinha que ter entrado. Mas óbvio, o Santos ganhou. Então não vou ficar aqui criticando. Só que o Kleber Xavier arriscou alto. Porque ele tava com 2 zagueiros amarelados,
com um ataque do Flamengo que é extremamente rápido e que estava conseguindo dar algumas enfiadas pelas costas da defesa do Santos. Então ele deveria pelo menos ter tirado um dos zagueiros. E, de preferência, o Basso. O Basso praticamente, acho que desde o primeiro tempo ele estava amarelado. Então, por exemplo, o Flamengo mesmo tirou um zagueiro. O Santos poderia também ter modificado. E eu teria tirado o Basso. Eu sei que o Kleber deve estar tentando dar confiança, né? Tentando achar o time ideal. Entendo. Mas eu acredito, pelo que eu entendo de futebol, que o Basso é banco. Tá? Eu também não entendi a saída do Zé Rafael e a continuidade do Rincon. Não que o Rincon esteja fazendo um jogo ruim, ele não fez um jogo ruim, ele foi bem, mas, o Rincon é mais velho. Eu sei que o Zé Rafael também hoje não fez uma partida tão boa, tá? Foi um pouco abaixo de, por exemplo, o jogo contra o Botafogo, que ele fez uma partidaça. Mas, eu teria mantido o Zé Rafael e tirado o Rincon. E colocado, inclusive, o Arão antes. Eu sei que tem a questão física que ele ainda pode não estar pronto, mas, né, eu teria colocado o Arão antes. Vamos jogador a jogador, que fica mais fácil? Começando aqui pelo Brazão. Nota 6,5 do GE. O GE tá com uma vontade, hein? Vamos dar um 8 aí pro Brazão, que isso? O que veio no gol ele defendeu, pô. Foi muito bem no segundo tempo. Numa chegada do Flamengo de cabeça no primeiro tempo. Que isso? Nota 8 pro Brazão. Goleiro fundamental. Ainda bem que o Santos continua com ele, que continue, que não invente de vender. Goleiro muito seguro do Santos, o Brazão. Cavou um amarelo pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique não gosta do Santos e se ferrou hoje, perdeu. Foi gostoso demais ver o Bruno Henrique, o traíra, perdendo pro Santos e tomando amarelo e ficando, inclusive, suspenso do próximo jogo. Não foi falta no Brazão, mas ele cavou um amarelinho pro Bruno Henrique. Eu já gosto muito do Brazão. E ele ainda cava um amarelinho pro Bruno Henrique, que não era pra ser amarelo. Aí eu fico feliz com o Brazão. Escobar, eu acho que uma nota 6. O Escobar, ele tá improvisado, né? Ele é lateral esquerdo e tá na direita. Ele tem um pouco de dificuldade na saída, ele já tinha na esquerda e na direita tem um pouco mais. Eu acredito que até com o tempo pode ser que o Igor Vinícius ganhe essa posição, mas o Escobar, ele é um cara extremamente necessário. Ele errou algumas saídas, é verdade. No final, inclusive, ele erra uma saída que podia ter gerado um gol do Flamengo, que já era inclusive um escanteio, que ele e o Basso acabam se atrapalhando. Tudo bem que o companheiro dele também era o Basso, então não tava ajudando tanto. Mas, cara, ele é um jogador extremamente necessário, principalmente nesse momento do Santos. Ele é um cara muito raçudo, de muita entrega, né? Nos 90 minutos ali, tu vê que ele tava já exausto, porque ele se entregou demais. Não é fácil marcar esse time do Flamengo. E ele teve um ou outro erro de saída de bola, mas o time do Flamengo é um time que pressiona muito. Eles fazem uma linha extremamente alta. E pra mim o Escobar fez um jogo ok. Não foi uma partida maravilhosa, mas contando que ele ainda está improvisado, pra mim uma nota 6 é bem de boa. O João Basso eu também fico aqui com 5,5. Eu acredito que ele sofreu um pouco na questão de velocidade, ele sofre. Ele é um zagueiro muito lento. Eu não tenho confiança no João Basso, foi o que eu já falei aqui no começo do vídeo. Pra mim o João Basso é no máximo reserva, e eu ainda acho que o Santos precisava de um zagueiro pra ser titular junto com o Luan Pérez. Mas, dos zagueiros que a gente tem hoje, pra mim o titular é Luan Pérez e Zé Ivaldo. Zé Ivaldo é um zagueiro muito mais físico que o Basso, e acho que ele aguentaria muito mais o ataque do Flamengo do que o Basso aguentou. O Basso acabou sofrendo um pouco e expôs o Escobar também. Bom, o Luan Pérez pra mim fez uma boa partida. Como eu disse, não é fácil marcar o ataque do Flamengo, que é um time muito rápido. E o Luan Pérez, obviamente, sofreu um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Só que, no geral, foi uma boa partida do Luan Pérez. Ele vem se recuperando, ele começou muito mal no Santos nessa volta. Também ele veio de lesão e a torcida tava pegando no pé com razão. Só que agora parece que o Luan Pérez, não que seja aquele Luan Pérez de 2019, mas ele tá recuperando, né, o bom futebol, tá se tornando um zagueiro mais constante, e é isso que a gente espera dele, né? Então, pra mim, uma nota 6,5, 7 tá bem dada aí pro Luan Pérez. Cara, o Souza, 5,5. Ah, não. O Souza foi bem, acho que uma nota 7 pro Souza aí. Ele foi até elogiado na transmissão. Eu acho que às vezes o Souza, ele se precipita um pouco, ele tem um pouco de dificuldade na marcação, é verdade. O Guilherme também não tava ajudando tanto. E como eu falei aqui, para a zaga tem esse adendo. O ataque do Flamengo é extremamente difícil de ser marcado, né? Tem essa questão. É um time muito chato, muito veloz. Mas o Souza, ele mostra muita qualidade. Às vezes ele tem que ter um pouco mais de calma na tomada de decisão. Mas é um moleque muito promissor e que vem aí se firmando nessa lateral esquerda do Santos. E eu acho que vai ser importantíssimo pro Campeonato
brasileiro aí do Santos. Cara, o Rincon, eu acho que eu daria uma nota 6 pra ele. Fez uma partida ok. Como eu falei, eu teria tirado ele e não o Zé Rafael, por mais que o Zé também estivesse abaixo, mas o Rincon já é um cara mais velho que acaba sentindo o decorrer do jogo, e ele ficou até o final, né? Ficou até o final. Eu acho arriscado. Ele é um cara que bate bastante também, faz muita falta. Se eu não me engano, ele não tomou amarelo, mas poderia ter tomado. Então, eu teria tirado o Rincon e não o Zé Rafael. Mas ele é um cara muito bom pra elenco, né? Pra entrar no segundo tempo, eu não acho que ele pode ser o titular do Santos. Eu acredito que a dupla vai ser Zé Rafael e o Ilharão, né? Acredito isso. Porque o Rincon pra ser titular não dá. Obviamente tá quebrando um galho, mas o Arão a gente espera que ele esteja o quanto antes pronto fisicamente pra poder, né, se tornar aí o titular da posição. Cara, o Zé Rafael talvez tenha feito uma das piores partidas pelo Santos. Foi mais ou menos. Ele é um jogador muito inteligente, mas hoje teve um pouco abaixo. Até na questão física, parece que ele sentiu bastante essa questão física. E eu achei ele um pouco abaixo. Hoje realmente errando algumas coisas meio bestas, mas acontece, é um jogo. O time do Flamengo exige um nível de intensidade grande, ainda mais no meio campo. Então, beleza. Pituca eu achei bem apático no jogo. Ele quase faz um pênalti no final da partida. Eu acho que eu daria uma nota 5 pro Pituca. Ele não vem entrando bem. Pouco apareceu pra mim. Não tenho nada pra destacar muito dele. Acho que foi uma partida ok, meio sumida. Mais uma partida meio sumida aí do Pituca. Neymar. Acho que uma nota 8, 8,5 pro Neymar. Afinal, ele decidiu. É o que eu falei lá no começo do vídeo. O Neymar, e assim como ele falou também na entrevista, ele ainda tá um pouco abaixo fisicamente, né? Isso daí é visível. Ele ainda tá retomando o ritmo, até mesmo com a bola no pé. Às vezes ele acaba se atrapalhando um pouco. Às vezes ele não tem aquela arrancada. Por mais que o Arrascaeta, no segundo tempo, teve que fazer uma falta nele que ele tava ganhando ali na corrida do Arrascaeta. Tudo bem que o Arrascaeta não é lá o jogador mais veloz, né? Mas tava ganhando ali. No começo o Neymar se atrapalha, consegue passar, e aí o Arrascaeta precisa fazer a falta pra parar ele. Mas eu acredito que com ritmo de jogo o Neymar vai retomar, né, essa questão física. E cara, é um cara totalmente diferente. É uma contratação que, jogando, e eu espero muito que ele jogue, né, o Campeonato Brasileiro daqui pra frente, que ele não tenha lesões, por favor. Porque ele em campo é simplesmente genial. Mesmo estando um pouco abaixo fisicamente, você vê que o Neymar é diferente. O Neymar é Neymar. Só essa frase já resume tudo. Ele não fez uma partida estupenda, mas quando ele tocou na bola ele foi diferente. E, na chance que ele teve, ele cortou a zaga do Flamengo, teve calma ali pra fingir que ia chutar, levou e bateu. E fez o gol aos 84 minutos. Extremamente decisivo. Nada mais Neymar do que isso. Neymar, ele já é acostumado a ser decisivo e hoje não foi diferente. E eu espero muito mais disso do Neymar no futebol brasileiro, porque ele é um cara que sobra. Ele só precisa estar bem fisicamente. E ele tá retomando essa questão física, fez 90 minutos hoje, e isso me deixa muito feliz. E a gente tem muita esperança no Neymar. Hoje o Rolheiser ainda não jogou, porque ele tava suspenso. Então ainda tem isso. O Kleber, ele tira o David lá do ataque, coloca o Neymar pra frente e traz o bom tempo, né? Eu acho que é muito possível que o Santos no próximo jogo, não sei, vamos ver, mas o Santos coloca o Neymar como falso 9, inclusive foi dentro da área, tá vendo? O Neymar, ele tem que ficar mais perto da área, ele tá vindo buscar muita bola, porque ele tá como 10, né? Só que aí quando saiu o David, ele ficou lá como falso 9, mais na área. Curiosamente, ele recebeu a bola na área e fez o que fez. O Neymar, dentro da área, ele é extremamente letal. E eu espero que o Kleber tenha esse pensamento, porque onde o Rolheiser mais rendeu foi de meio armador. E o Neymar, como falso 9, né, até trocando ali com o Rolheiser, os dois invertendo, né, tendo toda a liberdade, é muito interessante. Então eu espero que pro jogo contra o Mirassol, o Rolheiser jogue como meia e o Neymar como falso 9. Até porque eu vou falar um pouquinho sobre o David, mas ele ainda tá abaixo, acho que ele tem que entrar no decorrer das partidas. Cara, o Barreal, acho que uma nota 5,5 mesmo. Ele fez uma partida meio regular, com bons e maus momentos.
mas é um jogador muito dedicado taticamente também. É um cara que tem um certo refino técnico, não é um cracaço, mas é um jogadoraço. É um bom jogador. E eu acho que ele pode agregar muito também a esse time do Santos. E fez um bom jogo, né? Fez um jogo ok. Não foi um bom jogo, né? Corrigindo aqui, ele fez um jogo ok. É o suficiente. Robinho Júnior. Aqui deram nota 6, mas acho que nem dá pra avaliar muito sobre o Robinho Júnior. Porque ele entrou e jogou pouquíssimo, né? Não jogou muito tempo, tocou pouco na bola. Só que é muito, né? É muito legal ver o moleque da Vila estreando. E estreando numa vitória. Quase que ele faz, né, o gol, o segundo gol ali quando o Rossi sai do gol, todo desesperado. Aí ele pega a bola, toca pro Pituca. O Pituca podia devolver pra ele, mas tenta o chute. Eu queria que... Falei, porra, devolve no moleque. Vai que o moleque faz o gol. Infelizmente não saiu o gol dele. A torcida tem que ter calma. Ele já tem uma pressão pelo nome, né? Porque o pai dele jogava muita bola. E aí tem aquela pressão muito por ele parecer. A questão até das pedaladas, da fisionomia. Mas a torcida tem que ter calma. Tem que apoiar o moleque. E tem que saber que pode ser que nesse começo ele não vá tão bem. Hoje não deu pra ver muita coisa. Até porque o Santos ficou pouco com a bola. Isso inclusive prejudicou o jogo do Neymar, tá? Porque o Santos... Acontece, né? Deu a bola hoje pro Flamengo, que é uma equipe mais qualificada. E o Neymar é um jogador que ele tem que ter a bola no pé dele. Né? Que ele mostra a qualidade quando ele tá com a bola nos pés. Então o Robinho também, né? O Robinho Júnior, o Juninho, ele acabou sentindo essa falta de ter a bola ali nos pés. Mas é um moleque muito promissor e que a gente espera que dê certo e que a torcida tenha paciência, né? Que se empolgue, beleza. É muito legal ver o moleque da vida estreando. Toda essa mística que, pô, já pensou, ele dá certo, ele deslancha, ele faz história, mas calma, né? Não vamos nos precipitar na questão de cobrar além do que o moleque tem que ser cobrado agora. Ele ainda tá saindo da base, tem 17 anos, tem algumas questões que o pessoal fala que ele precisa aprimorar, a questão de finalização, do físico, então, calma, né? Mas a gente tem uma grande esperança. Cara, o David... o Neymar brigou bastante com o David. No jogo passado contra o Deportivo lá, Ferroviária, né? Deportivo, acho que é Deportivo. Ele também levou umas broncas. E hoje levou mais. David, cara... quando ele saiu daqui, eu achava que ele tava mais pronto. E agora eu entendo porque o Chelsea emprestou ele e porque ele teve poucas oportunidades lá no time do Chelsea, né? Ele jogou mais ali no Sub-20, ou Sub-17, acho que é Sub-20. Ele jogou mais na base do Chelsea. E eu falava, cara, como é que esse moleque não tá jogando no profissional? E aí a gente começa a entender, tipo, ele é um moleque que tem potencial. Talvez foram queimadas etapas com ele. Naquele momento que ele sai do Santos, não era pra ele ter saído. Tem essa questão. Isso acabou prejudicando o moleque. Porque quem era pra ser vendido naquela janela era o Marcos Leonardo. Então o Santos errou em vários moleques da base. E eu espero que o Santos tenha cuidado também com o Robinho Júnior. Pra não se precipitar novamente. Porque o Ângelo saiu daqui cru. O Ângelo estreou muito antes do que deveria. E eu sei, o Santos, né, tem essa característica de estrear moleques antes do tempo. Beleza. O problema não é estrear. O problema é vendê-lo cedo. Colocar uma expectativa em cima desse moleque. Como foi com o Ângelo. E, além disso, ele não está pronto totalmente. E ele não evoluir. Então, tem que ter um trabalho especial em cima dessas joias. Eu vejo que o David saiu daqui cru. Ele tem alguns aspectos em que ele falha muito. Às vezes é pra ele tocar, ele chuta. O Neymar reclamou, inclusive, no lance com ele. Porque era pra ele ter tocado, ele tentou chutar ali. Mas, cara, é um moleque com potencial. Os meus 11 ideais, o David não está. Né? Nos meus 11 ideais, eu colocaria o Neymar como falso 9 e o Rolliezer como meio atacante. E aí os dois vão invertendo ali, trocando. O Rolliezer tem que ser titular desse time. E eu acredito que o Barreal também. O Guilherme... beleza, né? Vocês sabem que eu não sou muito fã do Guilherme, mas... tá bom. E acho que com o tempo o David tem que ganhar nessa minutagem. Mas ele ainda tá muito cru. Entende? Quando ele saiu daqui eu pensei que ele tava mais pronto. Ele tem aquela estreia... É estreia? Não lembro se é estreia, mas acho que é estreia. Contra o Vasco, lá em São Januário, que ele entra, faz o gol. Depois ele vai bem contra o Bahia também. Aqui, né, na Vila. E eu achava que ele estava mais pronto. Mas ele ainda tá cru. Não tem que queimar o moleque. É jovem. Pode evoluir. Deve evoluir. E o Santos tem que ter o cuidado, né? Agora, o Tiquinho não entrou hoje. O Tiquinho no jogo contra a Ferroviária que ele entrou...
tava num sono pesadíssimo. Me preocupa, porque o Tiquinho, ele tem um salário extremamente alto. Então o Santos tem que ver bem, porque foi um investimento. E aí, como é que tá a condição do Tiquinho? Fica a dúvida. E pro jogo de hoje era realmente difícil ter o Tiquinho, porque o Santos precisava de velocidade. O David já não é o atacante mais rápido, mas perto do Tiquinho ele é uma Ferrari, né? O Tiquinho não tem nenhuma velocidade, então fica complicado. Cara, o Bom Tempo é um moleque que eu quero ver mais, só que acho que hoje ele não entrou tão bem, mas tem que ter mais oportunidades. Eu achei ele meio sumido no jogo, mas é aquilo, cara. O Santos hoje abdicou muito de jogar, né? O Santos deu a bola pro Flamengo, é uma escolha, deu certo. Soube sofrer, sofreu pouco e ganhou a partida. Se for assim, tá tudo certo. Então acho que pra mim nota 5 pra ele, não deu pra ver muita coisa. Mas tem que ter mais oportunidades, inclusive no time titular. Tem que dar um jeito aí de encaixar, pelo menos ser alguma opção aí pra segundo tempo. O Bom Tempo tem que ganhar essa minutagem também. Cara, o Guilherme, ele deu assistência pro gol. Foi esperto. Ele toca meio desajeitado. A bola vai todo pingando, o Neymar consegue ajeitar ali, né, que é o Neymar, e faz o gol. Mas, acho que uma nota 6,5, 7 pro Guilherme. Ele peca em várias decisões, né, isso daí não é novidade, já é algo que a gente sabe que é do Guilherme. Mas, perto dos últimos jogos que ele vinha fazendo, ele teve uma evolução. Contra a Deportiva Ferroviária lá, não dá pra levar muito em conta, mas ele fez um jogo ok. E hoje, novamente, ele fez um jogo ok, com erros, acertos. Foi responsável, querendo ou não, por essa vitória também, porque ele tocou pro Neymar, não foi fominha, procurou o craque do time. E é isso que ele tem que fazer, ele tem que soltar a bola pra quem entende. O Guilherme é um jogador que, se ele soubesse, eu falei várias vezes aqui nesse canal, se o Guilherme entendesse que ele é um jogador limitado, e é verdade, não é querendo desmerecer, mas ele é limitado, e que ele tem que soltar a bola, assim como ele soltou hoje pro Neymar fazer o gol, ele iria mais longe, entendeu? Eu brinco aqui, mas é verdade, o Guilherme é como se fosse o Ângelo Romero da Baixada. Ele tem limitações técnicas. E ele tem que entender, e acho que ele tá entendendo um pouco, mas ele ainda se acha um pouco craque, mas ele tem que entender que ele tem que soltar essa bola pra quem entende, entendeu? Pro Rolheiser, pro Neymar, pra finalização do David, entendeu? E às vezes ele tem que finalizar, sim, mas ele tem que... Pô, teve uma jogada que acho que foi o Bom Tempo, passou assim e ele não tocou a bola, entendeu? Então ele também tem que ter um pouco mais de visão, só que eu não vou crucificar o Guilherme, né? Ele foi importante. Ele deu o passe pro gol, mas ele se precipita em muitas jogadas. Num time ideal, ele não seria titular do Santos, né? Talvez, se o Kleber quiser colocar o Rolheiser na ponta, que eu não queria, né? Mas se ele quiser colocar, eu colocaria o Rolheiser na direita, se ele quiser, mas eu jogaria com o Rolheiser de meia. E o Barreal na esquerda, tá? O Barreal é mais jogador que o Guilherme. Ele se precipita às vezes também, não é lá o cracaço, mas ele tem mais refino técnico, é mais inteligente e vem ajudando mais defensivamente que o Guilherme, o Barreal. É um jogador aplicado também. Então, se ele for jogar com o Barreal com o Rolheiser na ponta, eu colocaria, tiraria o Guilherme. Mas não dá pra criticar o Guilherme hoje, ele fez uma partida ok, tá? O Arão não deu pra ver direito, ele entrou lá no finalzinho. Realmente, pra mim, é sem nota, não tenho o que falar, mas é uma esperança do torcedor santista. O meio-campo ideal que o santista espera que jogue e que arrume, né? Os dois volantes que arrumem esse meio-campo, porque o João Schmidt, depois daquela partida contra a Ferroviária, zero esperança. O Pituca entra e faz jogos sumidos. Hoje foi mais um. E o Rincon, cara, ele é um jogador muito esforçado. Eu fico triste do Rincon não ter vindo antes pro Santos, porque ele é um cara que tem uma identificação grande e eu respeito demais o Rincon. Ele não é o cara mais refinado tecnicamente, mas ele é extremamente dedicado. É um cara que gosta do Santos. Ele tem uma identificação com o Santos. Só que ele já veio mais velho. Então, pra esse time aqui, eu acho que pra ele ser um banco, ele serve ok. Serve bem, tá? Inclusive, ele tá na frente do Pituca e do Schmidt. Agora, pra ser titular, não. Aí eu acho que tem que ser Arão e Zé Rafael. O Santos ainda precisa de um zagueiro. O João Basso não é confiável. E um ponta, tá? O ideal seria arrumar um ponta esquerda pro lugar do Guilherme para deixar ele no banco ali. E aí vai variando o Guilherme pra direita ou pra esquerda. Pra mim é isso. O Santos precisava de um ponta ainda, de um atacante pela beirada e um zagueiro. Seria o ideal, né? Eu acho que com o tempo o Escobar vai acabar perdendo a vaga, porque
Na direita ele tá improvisado e na esquerda ele já não é o primor técnico, na direita ele acaba se atrapalhando um pouco mais, né? Mas ele fez uma partida ok, inclusive melhor do que o Varela, que tava improvisado lá no Flamengo, hein? Então, cara, e agora o Kleber Xavier. Eu daria uma nota 7 pro Kleber. A forma que ele jogou hoje na Vila não é uma forma que me agrada, não é a forma que eu queria ver o Santos jogar na Vila, mas é o que dá pra fazer hoje. O Santos não tem um elenco brilhante, mas tem um time ok. Os 11 ali são bons. Ainda mais quando o Neymar está em campo e ainda mais, né, quando o Rollheiser está, que hoje não estava. O Rollheiser hoje fez muita falta. Era um cara técnico, que ele precisa jogar mais com o Neymar. A gente viu pouquíssimas vezes os dois juntos e eu quero ver. Hoje o Neymar jogou 90 minutos, então eu queria ver muito o Rollheiser. Só que beleza, ele estava suspenso. Pro jogo contra o Mirassol, eu espero que o Kleber coloque os dois próximos. Quem sabe o Neymar de falso 9 e o Rollheiser de meio atacante. Mas o Kleber hoje, né, o time do Kleber, o Santos do Kleber, soube sofrer. Foi um time consistente defensivamente. Eu acredito que ele errou na escolha do Basso. O Santos ganhou, beleza, não tomou gol, mas o Basso é um zagueiro lento. É muito arriscado ter ele na zaga. Não, ele não agregou muito na saída e na questão defensiva ele preocupa. Ele não é um jogador bom na bola aérea e ele é lento. Eu sou mais o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo não é um craque, mas é melhor que o Basso, tá? E eu espero, mas aí é uma questão que hoje não dava, por causa que o Arão, né, ele ainda não tá preparado fisicamente, mas o Arão tem que ser titular junto com o Zé Rafael, né? Espero que esse seja o meio campo ideal. E vamos ver, cara, mas o Kleber, hoje ele foi bem. Foi bem, eu acho que ele deveria ter tirado o Basso, como eu falei, ele arriscou muito, se perde, poderia estar na conta dele aí com uma expulsão ainda mais. Vamos ver como é que vai ser, porque o Igor Vinícius ele foi contratado pra jogar na direita. A gente, né, e, pô, não é possível que o Escobar improvisado vai ser melhor que ele, porque aí era melhor não ter contratado. Eu já não tenho muita confiança no Igor Vinícius. Se ele for reserva do Escobar improvisado, é meio preocupante, mas eu entendo. Né, o Kleber, acho que ele também quer ser justo. O Escobar tava ali, né, teve a oportunidade, saiu da esquerda pra ir pra direita, e o time meio que encaixou. O Santos ganhou lá do Fortaleza e tal. Então acho que por enquanto ele vai manter. E é provável que com o decorrer aí, o Igor Vinícius ganhe essa vaga. Não sei, também tem que ver. Porque o Escobar tá fazendo partidas regulares. Se for pra colocar um cara pior, é melhor deixar o Escobar. Agora, é preocupante. Se o Igor Vinícius for pior que o Escobar improvisado na direita, aí o Santos errou na contratação, né? Mas, pô, eu espero que o Kleber continue evoluindo. Agora o jogo contra o Mirassol é um jogo fora de casa difícil, mas que o Santos precisa ganhar pra ter essa confiança. E pra, né, respirar mais ainda na tabela. A gente tá respirando e eu espero que respire ainda mais. E que o Santos, eu falei até com o Gabriel, que eu tô otimista pra essa volta. E que eu acho que o Santos, inclusive, pode acabar aí com o Libertadores. Eu sonho com isso. Eu até falei pra ele pra gente fazer uma simulação otimista no final, pro brasileiro, na volta do Santos até o final. Pra gente já fazer agora e ver se a gente acerta mais ou menos a pontuação que o Santos vai fazer de uma forma otimista. Mas eu acho que dá pra sonhar com essa questão de Libertadores. Queria sonhar com o título? Queria, mas aí já é querer sonhar demais, né? Tipo um Flamengo 2009? Queria, né? Quem não, né? Se desse, a gente sonhava, mas é difícil. O torcedor acredita, né? E eu vou sonhar assim, devagarinho, mas é quase impossível. Mas com uma Libertadores dá pra sonhar de uma forma realista, ó. O Santos aqui, vamos lá, normalmente o oitavo classifica, ó, são 6 pontos, né? E aqui tem o Fluminense, beleza, com 2 jogos a menos, o Palmeiras com um jogo a menos, e aqui o Atlético, né, ele tá assim como o Santos com 13, ele vai jogar ainda nessa rodada, mas o Santos ele tem um jogo a menos que não jogou contra o Palmeiras. Dá pra sonhar, cara, entendeu? Vamos ver, dá pra sonhar com essa Libertadores, mas o primeiro passo é o Santos se ajeitar, ganhar essa partida do Mirassol, dar mais um respiro, se distanciar da zona, e aí depois começa a pensar em alçar voos maiores, como, por exemplo, objetificar uma Libertadores. O primeiro objetivo do Santos tem que ser se afastar dessa parte de baixo da tabela, que já vai ser um alívio pro torcedor. E é isso. Noite feliz pro Santista, espero que o Santos continue evoluindo, porque hoje foi uma evolução, e o Santos se demonstrou um time camaleão, soube se adaptar à partida. Eu espero que contra o Mirassol, o Santos saiba novamente se adaptar. E ataque, né? O Santos vai precisar propor o jogo. E o time do Mirassol
é uma equipe bem chata, tanto é que empatou hoje em 1-1 contra o Palmeiras lá no estádio do Palmeiras. Então, é um time fácil, não vai ser um desafio fácil, mas o Santos tem totais condições de ganhar essa partida. E vamos ver. Bora lá? Bom, é isso daí. Não se esquece de deixar sua opinião nos comentários, deixa o like e se não é inscrito, se inscreve aí, pô. Tá esperando o quê? Até o próximo vídeo. Valeu!